Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra assim, ó. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Até aqui nós já oramos, os irmãos podem se assentar. Os irmãos prestaram atenção que nesse versículo em Atos dos Apóstolos, só tem 11 discípulos. Judas Iscariotes já havia suicidado. Aqui fala Judas, irmão de Tiago. Jesus, irmãos, ele tinha 4 irmãos e irmãs. As irmãs não falam o nome na Bíblia, mas os irmãos falam. Ele tinha um irmão chamado Tiago, ele tinha um irmão chamado Judas, ele tinha um irmão chamado José, e ele tinha um irmão chamado Simeão, ou Simão. Então são 4 irmãos que Jesus tem. E para nós entendermos hoje, nós vamos falar sobre Tiago. Só que no Novo Testamento, na Escritura, tem 4 Tiagos. É citado 4 Tiagos. E nós vamos ver que um desses Tiagos está citado em Lucas capítulo 6, versículo 16. O Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 16 diz assim: Judas, filho de Tiago. Esse Judas, filho de Tiago, é Judas Tadeu. Nós não ministramos ainda sobre ele, mas ele é um discípulo chamado Judas. Existia 2 discípulos chamados Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Então, Judas é filho de Tiago. Então, o pai do discípulo Judas Tadeu chama-se Tiago. Esse é o primeiro Tiago que vai citar na Bíblia. Aí, como eu havia falado para os irmãos, Jesus ele tem 4 irmãos. Jesus é o mais velho. Jesus é o primeiro filho de Maria. E o filho adotivo de José. O anjo fala com Maria e também fala com José. E José recebe a esposa, recebe a promessa, entende quem ela está gerando, entende quem ele está sendo pai. É Jesus o Cristo, Jesus o Messias. E esse menino vai crescendo. Só que diz o texto que Maria encontra José. Depois que o menino nasce, Maria tem relações com José. E nascem outros filhos. E esses filhos são irmãos de Jesus. Irmão por parte de mãe. E como todos conhecem, sabem que todos aqui têm irmãos. Uns têm 2, outros têm 3, outros têm 1 irmão, mas tem irmãos. Pastor Ciro, quantos irmãos o senhor tem? Irmão e irmã? São em 7, ele mais 6. Então são 7 irmãos. E nós sabemos que o mais velho, que é o tio Anísio, não é o mais velho? A Neuza. Mas ele é um homem mais velho. Quando nós observamos, quando o pai morre da família, quem toma a frente da liderança, da paternidade, de cobrir o espaço financeiramente, de cobrir o espaço como figura paterna, como figura de homem, é o filho mais velho. Isso é indiscutível. O filho mais velho, ele toma parte, ele toma a frente. E acontece, irmão, que depois que José fala com o anjo e passa aquele momento, a Bíblia não cita mais José. Jesus começa o seu ministério e não fala, José estava com Jesus na sinagoga.
pregando aos 12 anos? Não fala. A Bíblia não fala que José estava com Jesus no início do seu ministério. A Bíblia não fala que José estava com Jesus no pé da cruz. A Bíblia não fala que José foi ao encontro de Jesus. Provavelmente, e muito certamente, José tenha falecido, tenha morrido. E o filho mais velho é Jesus Cristo. Os outros filhos vêm na sequência, porque naquela época não tinha anticoncepcional, não tinha modo de prevenção. Então, assim que Jesus nasce, provavelmente Maria tem relação com José, e até por ele não aparecer aos 12 anos, e em outras escrituras não aparece o nome de José, provavelmente ele tenha morrido, mas teve muitos filhos muito próximos de Jesus. Então Jesus tinha 30 anos no início do seu ministério, provavelmente os seus irmãos tinham 29, 28, 27, e ia crescendo. Isso aqui eu estou pensando, conjecturando. Existe uma matéria dentro da Bíblia que chama hermenêutica. É a arte de você interpretar o texto. E existe uma outra arte dentro da teologia que chama exegese. Você analisar o texto, o contexto, local, aonde escreveu, quem escreveu, que idioma escreveu. E dessa maneira você consegue detalhes do texto e detalhes da situação. Então nós chegamos numa conclusão que Jesus é o mais velho, o pai já não estava e tem os irmãos. Só que é o seguinte, o irmão mais velho, quando dá 30 anos, sabe o que ele faz? Ao invés dele cuidar da família, ao invés dele ser a cobertura financeira da família, dar continuidade no que o pai fazia, o que o pai fazia? O pai era carpinteiro. Até os 30 anos, Jesus é o carpinteiro. Jesus, ele aprendeu a mexer coisas da madeira, o artesanato ali no local. Porém, é o seguinte, aos 30 anos, Jesus abandona tudo isso. Jesus larga a família. E provavelmente isso gerou uma contenda, um conflito no coração, na mente dos irmãos dele. Tiago provavelmente é o irmão mais velho. E esse é o segundo Tiago que eu vou falar aqui nesta noite. Nós vamos falar sobre 4, esse é o segundo. Irmãos, ele é o irmão de Jesus, e olha para Jesus e ele espera de Jesus algo como um pai. Mas de repente Jesus sai de cena e fala, eu vou começar o meu ministério, porque eu fui chamado para fazer algo maior. Eu sou Jesus, o Cristo, o Messias. Maria tinha certeza disso. Tanto é que no primeiro milagre, onde lá em Caná da Galileia vai transformar água em vinho, Maria chega e ele fala, não é chegada a minha hora ainda. Mas Maria sabe quem Jesus é. Porque Maria recebeu de Deus, da parte de Deus, a profecia. Mas os irmãos não. E aí quando Tiago, Judas, Simão e José olham para Jesus, ele fala assim, não é possível que o irmão que deveria ser pai, que deveria cuidar da nossa mãe, que deveria cuidar das coisas, das finanças da nossa casa, largou tudo para tentar um ministério itinerante. E aí começa esse conflito diante de Tiago, e Jesus está pregando, e tem um momento em que esses irmãos e a família, os irmãos e Maria, chegam no lugar onde Jesus está ministrando a palavra. E Jesus está pregando a palavra, e chega alguém e fala, Jesus, a sua família, sua mãe e seus irmãos e suas irmãs estão lá fora. Ele vira e fala assim, a minha família está aqui dentro, ouvindo o que eu estou falando. Ou seja, que discurso pesado, porque a família ouviu isso. Alguém levou essa informação para o irmão Tiago, vamos falar de Tiago. Chegou em Tiago, que era o irmão, depois de Jesus, mais velho, e chega e fala, ei, ele falou que vocês não é família dele não. Ele falou que a família dele está lá dentro. Que a família dele é os discípulos. Que a família dele é quem ouve ele. Que a família dele é quem segue ele. Que a família dele é quem obedece e quem entende e quem conhece quem ele é. Aí Tiago, escuta isso, foi quase uma facada. Meu irmão, eu cresci junto, eu joguei bola com ele junto. Eu brinquei com ele, eu brinquei de carrinho, eu brinquei disso, eu brinquei de cavalinho, eu brinquei de tudo. Não, é meu irmão, mas ele falou que ele não é meu irmão. Isso machuca. Mas eles não sabiam quem era Jesus ainda. E eles não acreditavam e não tinham fé e não conseguiam enxergar quem Jesus era. Mas aí, irmãos, o ministério de Jesus acontece. E as coisas vão acontecendo, os milagres vão acontecendo e provavelmente os irmãos ficam ouvindo.
ouve e sabe quem ele é. E aí, irmãos, começa a apaixonar e começa a vislumbrar Jesus. Começa a falar, peraí, ele não é só meu irmão de sangue. Ele carrega algo poderoso, ele carrega algo magnífico, ele carrega algo que os milagres acontecem. Quando ele fala, as coisas acontecem. Então, ele não é somente aquilo que eu achava que ele era. E Tiago vem se apaixonando novamente e quebrando isso que estava dentro dele, essa amargura, essa coisa que um dia ele achou que foi traído por Jesus, mas ele vem. E quando Jesus morre, Jesus ressuscita. No terceiro dia, Jesus ressuscita. E aí, irmãos, Jesus começa a aparecer. Aleluia. Agora em Atos capítulo 12, versículo 17. Nós vamos falar alguns textos onde nós encontramos esse Tiago, o irmão de Jesus. O Tiago, o justo. Talvez você já ouviu essa expressão, Tiago, o justo. Mateus 12, 17 diz assim: mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Ou seja, irmão, aqui Pedro está sendo liberto da prisão e ele fala para Tiago. Porque aqui Tiago já tinha recebido o Espírito Santo. Em Atos 2, quando o Espírito desce, estão reunidos 120, ali já estão os irmãos de Jesus. Porque nós lemos em Atos e você fala assim, e ali eles estavam nos cenáculos reunidos, Judas, irmão de Tiago. Provavelmente a família toda, provavelmente a mãe de Tiago menor, Maria Madalena, todo mundo estava ali, 120 pessoas. E os irmãos estavam ali também. E Pedro já reconhece Tiago como essa figura, como esse homem de Deus, e fala assim, avisa para Tiago, avisa para todo mundo, mas avisa para Tiago. Atos capítulo 15, versículo 13, Atos capítulo 15, versículo 13 diz assim, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouça-me. Então Tiago é quem tem voz. Na igreja primitiva, Tiago é o pai da igreja em Jerusalém. Tiago é alguém que carrega algo diferenciado. Esse Tiago aqui, o justo. Atos 21, 18. Atos 21, 18 diz assim, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros estavam presentes. Paulo está encontrando esse. Pedro fala que em direção a esse. Esse não é uma pessoa comum. É uma pessoa que é líder. É uma pessoa que é levantada por Deus. Uma pessoa diferenciada. Aí quando você vê em Tiago, capítulo 1, versículo 1, na carta. Quando você vai lá no finalzinho da Bíblia, tem a carta de Tiago. É esse Tiago. É o irmão de Jesus que escreveu essa carta. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saudações. Aqui é interessante, porque nesse momento Tiago já fala, antes eu era o irmão que não acreditava em Jesus, que não cria que ele era o Messias, mas hoje eu sou servo dele, hoje eu sirvo a ele. Então esse Tiago é alguém que reconhece quem é Jesus e trabalha para o reino. E agora ele é um líder da igreja. Amém, irmãos? Em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Então assim, abre a Bíblia em Lucas 6, 12. Nós vamos dar sequência, mas nós vamos iniciar um outro aqui. Mas só para fechar esse Tiago. Esse Tiago, irmão, é o irmão de Jesus que virou líder da igreja. Esse é o Tiago, irmão de Jesus, que virou líder da igreja. Antes de abrir, deixa aberto no capítulo 6 de Lucas, mas eu queria que você abrisse aí, em Gálatas 2, 9. Semana passada nós falamos sobre Pedro. Falamos, irmãos? Falamos sobre Pedro. E eu li um texto com os irmãos. Está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó. E conhecendo Tiago, Pedro e João,
que eram considerados colunas da igreja. Quantos estão lembrados que nós lemos esse texto? Nós falamos que eles eram colunas da igreja. Só que, irmãos, esse Tiago que está falando que é coluna, não é o Tiago discípulo. Esse Tiago que é coluna da igreja é o irmão de Jesus. Porque nós vamos entrar agora em Tiago maior, que é o terceiro Tiago que nós vamos falar. E o quarto Tiago é o Tiago menor. O terceiro Tiago, que é o Tiago maior, o discípulo, que é o que estava no particular com Jesus, ele vai morrer. Em Atos, quando ele é preso na prisão, juntamente com Pedro, ele vai ser decapitado. E nós vamos, eu já estou começando pela morte do discípulo, mas só para você ver, é o único na Bíblia que nós vamos ver detalhes da sua morte. Pega esse garoto, quem é o pai desse menino aqui? Segura ele aí. Irmãos, o que acontece? Ele foi preso. Nós vamos ler. Ele foi preso e foi morto, decapitado. Na sequência, Herodes Agripas prende Pedro. E aí nós vamos ver a sequência aqui, mas só para você entender, esse Tiago, coluna da igreja, ele não é o Tiago discípulo, esse aqui é o irmão de Jesus. Amém? Nós estamos aprendendo, irmão. Hoje é um dia de culto de ensino, né? Culto de mentoria, onde a gente aprende. Então, se alguém falar, ei, o discípulo Tiago, o grande, aí você vai perguntar, o grande, o menor, o irmão de Jesus ou o pai de Judas Tadeu? Você vai perguntar. A pessoa tem que saber te responder. Porque precisamos estar, irmãos, preparados na palavra do Senhor. A igreja, irmão do Senhor, não é só vir aqui no culto, cantar músicas gospel, entrar no seu carro, ouvir músicas gospel. Evangelho não é isso. Evangelho não é você ter uma cultura de vivência, de vida, não. Evangelho é você mudar, é você ter uma mudança de comportamento. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Você está entendendo? E nós temos que aprender da palavra, porque a palavra é o que transforma as nossas vidas. Então, irmãos, vamos lá, em Lucas capítulo 6, versículo 12 em diante. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então aqui nesse texto nós vemos a chamada dos 12. Jesus orou a noite toda e ao amanhecer escolheu 12. Marcos capítulo 15, versículo 40. Marcos 15, 40 diz assim: e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Olha para você ver, Tiago, no Evangelho de Lucas, é tratado como Tiago, filho de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse é o Tiago maior. Em Marcos, ele já trata os Tiagos como Tiago maior e Tiago menor. E aí nós podemos tirar uma conclusão. O maior poderia ser o mais velho, o mais experiente, e o menor, o menos experiente. Ou maior, o que teve mais textos direcionados, e o seu nome foi citado mais vezes na Bíblia. Mas, todavia, eu quero ficar retido nesse texto, nessa fala de Marcos, que na verdade é João Marcos que escreveu, mas segundo a visão de Pedro, do apóstolo Pedro, e ele chama Tiago de Tiago o maior, e também chama o filho de Alfeu de Tiago o menor. E no meio dos 12 ele escolhe um maior e um menor. Ele escolhe um com mais experiência
mais velho, mas também ele escolhe um com menos experiência e mais novo. E é interessante, irmãos, entender que Jesus ele não teve um ministério de 30 anos. Foi um ministério de 3 anos e 6 meses. E quem vai montar uma empresa aqui, e tem um curto prazo de tempo para que essa empresa consiga evoluir, você vai chamar alguém sem experiência ou você vai chamar alguém com experiência? Você vai chamar alguém com experiência, porque o prazo é curto e você precisa de pessoas preparadas. Você está entendendo? Você precisa de pessoas prontas. Mas aqui vem Jesus e fala: eu escolho o mais experiente, mas eu também escolho o tenro, o sem experiência. Quando eu escolho com experiência, com mais sabedoria, com mais vivência, mais velho, eu também escolho sem experiência, porque ele vai ter as experiências dele comigo. E alguém como Jesus teria esse ministério, no meio dos 12 ele escolhe um menor. Nós não sabemos qual era a idade desses discípulos, mas provavelmente eram discípulos novos. Não tem algo que possa dar um embasamento de falar a idade deles. Mas, quando a palavra fala e cita esse discípulo como menor, é porque ele era novo. E quando nós vemos aqui nesse texto de Marcos 15, 40, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 16, versículo 1. Marcos 16, 1. Quando terminou o sábado, Jesus morreu, foi colocado dentro da sepultura, dentro da tumba e fechada. Nesse livro, nesse versículo está falando assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Essa Maria, mãe de Tiago, é Maria, mãe de Tiago menor, o mais novinho. Tem alguns textos quando está na beira da cruz, ao pé da cruz. A palavra diz que João está lá, o apóstolo João está, mas tem mais duas mulheres, uma chamada Maria Madalena e outra chamada Maria, prima de Maria. Essa aí era prima, não era prima, irmão, era irmã, desculpa. Era irmã. Então o texto lá em João, nós não temos tempo para abrir, mas depois você lê. Quando está ao pé da cruz, Jesus, e ali tem Maria, mãe de Jesus, João, ele vira para João e fala: João, essa é sua mãe. Maria, esse é seu filho. E ali também está Maria Madalena, e a Bíblia fala que está uma irmã de Maria, chamada Maria também. E essa aqui provavelmente é essa Maria, mãe de José. Então, mãe de Tiago menor. E esse Tiago menor tem historiadores como Flávio Josefo, do século I, onde ele fala que esse jovem, Tiago menor, esse o mais novinho, ele tinha a fisionomia muito parecida com Jesus. Era olhar para ele e ver Jesus. E talvez essa aparência se dá embasamento nesses textos, onde ele seria primo de Jesus. Não somente João Batista seria primo, mas também esse Tiago menor seria primo de Jesus. Mas tudo isso, irmãos, é num campo não apócrifo, né? Um campo apócrifo, onde ele está fora do contexto, um contexto histórico. E nós vemos que ele era parecido com Jesus, que ele era jovem demais, e que a mãe dele chamava Maria. Mas nós entendemos, irmãos, que quando Jesus chama o Tiago maior, também chama o menor. E talvez hoje, nesta noite, todos nós somos Tiagos. Todos nós somos Tiagos. Ele chama um com mais experiência, mas também chama o sem experiência. Porque a experiência que nós vamos ter é com ele. É diretamente com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Você é Tiago. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Mas você é Tiago. Você foi chamado, você é escolhido. Talvez alguém fale assim: você não sabe fazer nada. Mas você pode levantar a mão e falar assim: mas eu sou escolhido.
O importante é eu ser escolhido, o importante é eu estar na lista, o importante é eu estar perto, o importante é eu ouvir a voz dele, o importante é eu participar, é eu estar junto, é esse o importante. E de ser chamado de irmão, de filho, você está entendendo que ele fala que nós somos co-herdeiros com ele. Então, nós vemos esse Tiago, o Tiago maior. E nós vamos começar aqui só entrando em alguns textos. Esse Tiago maior, irmãos, ele é filho de Zebedeu. Abre aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 21. Mateus, capítulo 4, versículo 21. Diz assim, ó: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. Presta atenção no texto, irmão. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. A primeira característica, irmão, desse Tiago maior, é que quanto maior a sua experiência, maior a sua percepção. Quanto mais experiente tem alguém aqui, por exemplo, no contexto corporativo, no contexto da igreja, quando tem alguém com experiência, ele sabe o que precisa ser feito. E esse Tiago, o primeiro contato que Jesus tem com ele está fazendo o quê? Consertando as redes. Jesus olha para ele, ele está dentro do barco com seu irmão, com seu pai, e ele está consertando rede. Nunca espere, irmão, do menor, do sem experiência, aquilo que você é capaz de fazer. Se Deus te ensinou, se Deus te deu capacidade para fazer, não espera do pequeno surgir. Não, peraí que ele vai fazer. Não, você vai, se levanta e faz. É isso que nós aprendemos com essa primeiro ponto. A primeira característica do Tiago maior é que ele é alguém que tem percepção, que tem experiência. E ele está consertando redes. Outra característica, irmão, é que ele não só vê o problema. Ele entende que tem um buraco na rede, mas ele age. Ele conserta. Então é alguém que percebe e é alguém que trabalha. É alguém que tem experiência. Você está entendendo o que a palavra está falou comigo, irmão? E eu acredito que esteja falando com vocês. Quando o Senhor te chamou, não foi para você ficar sentado. Ah, mas eu estou vendo que está errado. Eu estou vendo que isso aí não vai dar certo. Eu estou vendo que esse evento não vai dar certo. Eu estou vendo que esse grupo não vai para frente. Mas o que você está fazendo para que as coisas melhorem? Porque criticar, irmão, é bom, é fácil. Falar, até papagaio fala. Mas o que a gente precisa fazer é ter a percepção que todos nós temos. Está errado, tá. Mas o que nós vamos fazer? Vamos consertar as redes. Esse Tiago está ensinando a gente. Com um detalhe no texto, que você olha para o texto e Jesus olha para ele. E a palavra é bem clara. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. Jesus olhou ele. Aleluia. E ele, irmão, ele é esse que conserta, o Tiago maior. Ele não aceita circunstâncias de uma rede furada. Eu não sei se você já pescou de tarrafa. Quem já pescou de tarrafa aqui? Já pescou? De pesca? O tio Anísio, meu pai está falando que você pescou de tarrafa. O Ibama não está olhando não, eu estou brincando. Irmão, mas é o seguinte, pensa você, arruma tudo e joga a tarrafa. E é pesado, irmão, porque tem muito chumbo. Ela desce e abraça, e você puxa, ela fecha o chumbinho e começa a puxar, e na água fica pesado. E você começa a puxar, pensa, irmão, você pescar com uma rede furada. É você pôr força e ter a certeza de que você não vai pescar nada. Tem muita gente hoje dentro da igreja, irmão, com as suas redes furadas. Vem aqui no culto e joga a tarrafa. E Jesus fala, joga aqui, se derrama aqui, levanta a mão, e Jesus está falando, joga. E você joga a sua rede na certeza que você vai pescar. Na certeza que vai dar certo, que vai vir uns peixão grandão. Mas a sua rede está furada. A sua rede está rachada, rasgada. Tem brechas na rede.
Se tem brecha na rede, você vai colocar força, vai colocar sua dedicação, seu sangue, sua vontade, seu suor, mas você não vai pescar nada. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não dá fruto. Tem muita gente que está na videira, está enxertado na videira, mas ele não dá fruto. Porque ele não entendeu ainda a consertar as suas redes. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra que não tem muitos textos desses dois Tiagos. Tem mais texto do Tiago, irmão de Jesus, o Tiago justo, o Tiago praticamente pai da igreja primitiva. Mas desses outros não tem. E a gente fica restrito a algumas informações que o texto dá para nós. E eu orando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com a igreja? O que o Senhor quer falar comigo? E a pergunta é essa: quais são os buracos da sua vida? Que você tem esperado que Deus conserte. Qual é o buraco que você vem aqui, Senhor, faça isso, faça aquilo outro. Mas Jesus, irmão, no primeiro encontro que ele vê, ele enxerga Tiago maior. Ele enxerga o primeiro encontro, ele fala, eu tenho que escolher esse cara. Eu vou escolher esse camarada. Sabe por quê? Porque ele entende que tem buracos que eu resolvo, mas que tem buracos que ele mesmo resolve. Jesus olha para ele, não é ele que está olhando para Jesus, não é o holofote. Ele não está, ei Jesus, olha eu aqui construindo aqui, olha eu fechando, olha eu arrumando o buraco da rede. Não, irmão. Ele está simplesmente fechando os buracos, porque o que Deus te ensinou para fazer, você faça. Tem buraco, irmão, que a gente espera que Ele resolva, e não é você mesmo que vai resolver. Esse Tiago está nos mostrando, eu não vou pedir para Deus consertar aquilo que eu tenho capacidade para fazer. Se você tem capacidade, então faça, irmão. É assim. Você feriu alguém? Se você feriu alguém, peça perdão. Não espera, Senhor, manda um anjo lá para pedir perdão para a pessoa. Não, irmão. É você que tem que pedir perdão. Porque quem fez o buraco na rede foi você. E Jesus olha para esse Tiago e olha, caramba, ele é alguém que eu quero. Porque ele entende que ele pode consertar os buracos. Você está entendendo, irmão? E aí, só para você ter uma ilustração, Jacó, ele é alguém que era irmão de Esaú, eles eram gêmeos, mas o irmão nasce primeiro. O direito à primogenitura era do irmão. Mas no ventre da sua mãe, o Senhor falou com Rebeca e falou, o menor vai governar o mais velho. E a mãe, querendo ajudar o pai, querendo ajudar o menor, vai e prepara lá uma comida da caça, dá para Jacó e fala, Jacó, põe esse negócio aqui de pelo de animal no seu braço e vai até o seu pai já não está enxergando, Isaac não está enxergando, vai lá e se passa pelo seu irmão, e você vai ser abençoado. E ele vai lá e engana o seu pai, ele comprou, irmão, a primogenitura do irmão. Muitos pastores falam que ele enganou Esaú, ele não enganou Esaú. Esaú chega cansado e ele fala assim, eu estou com fome. E Jacó fala, eu tenho esse prato de lentilha, de guisado. Se você quiser eu te vendo ele. Mas qual que é o preço? Não, eu quero a primogenitura. Eu quero o direito da primogenitura. E o irmão falou, de que me adianta esse direito se eu estou com fome e eu posso morrer? Então me dá o prato aqui. Então, palavra de homem. Vendeu a primogenitura. Então ele não enganou Esaú. Ele enganou foi o pai. E o pai você não engana. E aí ele enganou o pai. E acontece que ele tem que sair fugido, porque Esaú não entendeu, mas tinha vendido, mas se achava no direito de ter a primogenitura. E ele fala, quando meu pai morrer, eu te mato. E palavra, antigamente, tinha valor, irmão. Alguém falasse assim, eu vou fazer isso. Eu vendi essa terra para você, peguei na sua mão, e ele me oferece mais dinheiro. Eu falei, não vou aceitar, porque eu vendi para ele.
Então tinha palavra, quem tinha palavra. Homem de Deus ainda tem que ter palavra, irmão. Homem de Deus tem que ter palavra, servo de Deus tem que ter palavra, é sim, sim, não, não. E aí ele vende, irmão, e aí sabe o que acontece? Em Gênesis, no capítulo 32, na sequência, ele foi embora, foi para Labão, trabalhou lá com Labão, ficou lá trabalhando 14 anos pelas 2 filhas de Labão, e ele ainda levou a serva, e aí ele formou uma família, mas ele estava sendo enganado pelo sogro, e os cunhados estavam com inveja dele, os cunhados com inveja, e aí começou a fazer a cabeça do pai, e aí Jacó se sente acuado, com medo, então ele foge, ele pega todo mundo e vai embora, e ele sai lá, ele vai embora, no meio do caminho, irmãos, Labão vem atrás dele, na captura, chega lá e fala assim, Jacó, por que você foi embora, sem se despedir? Ele fala, porque eu fiquei com medo. Mas por que você ficou com medo, por que você fugiu? Não, porque você já me passou para trás 10 vezes, você já me passou para trás, ô Labão, 10 vezes, e eu fiquei com medo de você fazer alguma coisa comigo, com a minha família, então eu fugi. E assim acontece, irmão, mas quando ele está voltando, ele está com medo de chegar na casa do pai, porque ele sabe que lá tem alguém que quer matar ele, que ele saiu fugido. E lá, irmãos, tem Esaú. E ele com medo, ele manda um mensageiro ir na frente, o mensageiro vai. Chegando o mensageiro, fala, ó, ele está vindo contra você, e está vindo com 400 homens. E ele fala, não, então faça o seguinte, leva gado, leva bode, carneiro, leva, e fala para ele que eu tenho muitas riquezas, e tenta dar para ele, para comprar o perdão. Só que perdão, irmão, não é algo que se compra, perdão é algo que sai do coração, até ele entender, e aí ele está com medo, então ele manda o povo passar pelo Val de Jaboque, ou um rio, e ele fica lá angustiado, ele começa a orar, e aparece um anjo para ele de noite, e ele segura esse anjo, porque ele queria uma certeza da sua vitória, e ele luta com esse anjo a noite toda, até o amanhecer, e o anjo fala, seu nome não será mais Jacó, mas seu nome agora será Israel, o príncipe que lutou com Deus, e se tornou vencedor. Jacó é um nome hebraico, a tradução dele no grego, sabe como que é? Tiago. O nome de Jacó, traduzido para o grego, é Tiago. E o que acontece, irmãos? Ele, no capítulo 32, versículo 11, ele faz uma oração e fala assim, livra-me, peço, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira a mim e aos meus filhos. Aí isso foi no 32, 11, aí para o 33, versículo 3 e 4 diz assim, ó, Gênesis 33, 3 e 4 diz assim, e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra, 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Presta atenção, irmãos, quando nós nos alinhamos com a presença de Deus, quando nós consertamos a nossa rede, os nossos buracos, que talvez nós mesmos que abrimos os nossos buracos, mas quando nós fechamos os nossos buracos, pode jogar a rede, que tem perdão para você, pode jogar a rede, que o Senhor vai fazer na sua vida infinitamente mais. E aí o que acontece é o seguinte, que ele abriu o buraco, mas ele mesmo se colocou diante do seu irmão, com um monte de exército. Cada passo que ele dava, ele se curvava diante do irmão, em sinal de perdão. Me perdoa. Mais uma vez, me perdoa. Mais uma vez, me perdoa. Mais uma vez, me perdoa. 7 vezes ele se curvou diante do irmão. E quem pede perdão alcança misericórdia. Jesus, a palavra dele era essa: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E hoje eu ministro a mesma palavra, a palavra não é minha, a palavra já foi revelada. Não tem nada que eu invente, irmão, a palavra está toda aqui. O que eu vou falar para vocês é que precisamos consertar as nossas redes.
os buracos que nós abrimos, as nossas redes precisam ser consertados. Aleluia. E aí ele vê o Tiago. Jesus está passando e viu. Olha que coisa maravilhosa, porque não é Tiago que o vê, é Jesus que te viu. É Jesus que te viu, é Jesus que te escolheu, é Jesus que viu em você algo, é Jesus que está olhando para você nesta noite aqui. Jesus está olhando você, o seu caminhar, o seu levantar. Jesus pagou o preço lá na cruz para comprar você, você está entendendo o que Ele fez na cruz? Ele fez isso, irmão, e Ele te viu, e eu não preciso de holofote, eu não preciso de microfone, Ele viu você consertando a sua rede. Aleluia. E quem ensinou esse Tiago e João a consertar a rede? Vocês têm uma ideia? O pai. O pai que ensinou eles. Zebedeu é o nome do seu pai. Em Marcos capítulo 1, versículo 20, diz assim, Jesus chama eles. Aí fala, mas logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Ou seja, irmão, não era uma pesca esportiva, não era uma pesca de lazer, eles tinham empregados, eles tinham uma empresa. O pai, Tiago e João eram empresários, ele trabalhava da pesca, e a pesca tinha os tributos, era uma empresa, e eles largaram tudo. A palavra diz, e eles deixaram tudo e o seguiram Jesus, amém? Quando Jesus chama eles, eles não estão deixando pouca coisa. Eles estão deixando o negócio da família. E eles vão deixando a empresa, eles vão deixar aquilo que eles conhecem, que eles têm habilidade, que eles têm experiência, para entrar num lugar onde eles não conhecem. Eles estão entrando num lugar onde a experiência não existe. A experiência naquele local, eles iam aprender com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem melhor professor do que esse? Consertando redes. Aleluia. E Tiago Maior, o cara do particular. Primeiro nós vemos que ele tem percepção. Segundo nós vemos que ele conserta as redes. E terceiro nós vamos ver que ele é um homem do particular. Assim como Pedro e João, ele está no particular. Em Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão. E os conduziu em particular. Ele é um homem do particular. Jesus está levando ele em lugares que outros não acessam. Talvez seja porque ele conserta redes. Talvez seja porque ele, demonstrando, consertando redes, ele fecha a brecha. E o barco não pode ter brecha. Assim como Noé betumou o barco por dentro e por fora, porque Deus havia mandado ele betumar. Porque as frestas do barco poderia entrar algo que não era para entrar. Você está entendendo? Era para entrar algo. Por que a igreja está no mundo, mas não é do mundo? É como um barco em alto mar. O barco, ele está no mar, mas não é do mar. Ele está flutuando porque existe algo que nós precisamos tampar. Mas quando tem brecha, o que acontece com o barco? O barco afunda. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja precisa tampar brechas, porque senão o mundo entra dentro da igreja. Ah, pastor, mas tem muita coisa aqui que é do mundo. Irmão, não. Tudo que foi feito, nada se fez sem Deus. O problema do mundo é o ser humano, que complica, que dá lugar para o diabo. E quando você dá lugar para o diabo, você é usado pelo diabo. Então, irmãos, aqui nós olhamos, e talvez ele acesse o particular, porque ele é alguém que está nos ensinando algo, a tampar brecha, a consertar as nossas redes, a fechar os nossos buracos. Amém, irmãos? E quando nós analisamos esse Tiago que fecha as brechas e está participando do particular com Deus, não somente aqui na transfiguração,
mas ele também participou da ressurreição de Talita Cumi. Ele também participou da angústia de Jesus, e Jesus, orando no Getsêmani, orou ao Senhor e falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Eu estou angustiado, fiquem aqui e ore comigo. Ele falou para Tiago. Ele virou para Tiago e falou: Tiago, você conserta a rede? Então me ajuda a consertar isso aqui. Ora comigo, porque eu estou angustiado. E aí, irmãos, a oração de Jesus é simples: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Então ele está nos ensinando que quando nós vamos orar, irmão, precisa ser feita a vontade dele. Mas nós não, nós somos egoístas. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Como se você tivesse Jesus como mordomo, Jesus como o gênio da lâmpada, Jesus como aquilo outro. Jesus não pode ser tido dessa maneira. Jesus precisa ser honrado, glorificado. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia em Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Cânticos de Salomão, ou Cantares de Salomão. Capítulo 2. Acabou o tempo. Capítulo 2, versículo 15. Diz a palavra assim, apanha-nos as raposas. Apanha-nos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Irmãos, a vinha é o que dava a uva. E a vinha tem um símbolo muito forte no Evangelho. Nós somos chamados para dar frutos. E cada um de nós temos uma vinha, que nós precisamos tomar conta, porque Deus confiou a vinha na sua mão. E nós somos chamados a dar frutos. E aqui está falando assim: apanha as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque a nossa vinha está com flores. E aí, irmãos, eu preciso fechar buracos pequenos, porque quando tinha uma vinha, e a vinha estava bem montada, ela era cercada. Muitas das vinhas faziam um lagar em volta. E além do lagar ainda fazia o quê? Fazia uma cerca em volta da vinha. E essa cerca era muito bem feita. Mas vinham as rapozinhas. Tinha 3 animais, 3 predadores que acabavam com a vinha. O primeiro predador era a rapozinha. Ela tinha as presas dela afiada. As rapozinhas vinham e começavam a roer ali aquela cerca. E abria pequenos buracos. E a rapozinha passava pelo buraco e comia algumas flores. Mas o buraco, do tamanho da raposinha, vinha a raposa, um pouco maior. Ela não tinha as suas presas afiadas, mas ela se colocava ali, ia mordendo ali, e conseguia aumentar o buraco. E no aumentar o buraco, ela entrava e comia mais flores. E o vinhateiro, que era o que tomava conta da vinha, estava dormindo. Ele dorme, enquanto era para ele estar acordado, tampando os buracos. Não, ele está dormindo, não tampa o buraco. Aí vem o terceiro, e o terceiro é o javali. E o javali, o que ele faz? Eu não sei se alguém já viu o javali. O javali, ele tem 2 chifres que saem da boca dele. E o javali, ele não pode passar pelo buraco, mas ele encaixa, e ele começa a balançar a cerca. Ele começa a balançar, e ele abre e derruba a cerca. Então o javali entra e come todas as flores. Primeira coisa que eu quero falar para você, é que quando você ainda não deu fruto, o fruto ainda não está visível, mas o processo até chegar no fruto tem as flores. Quem já viu um pé de jabuticaba cheio de flor? Se você tirar a flor, vai dar fruto. Mas se a flor continuar, o que vai acontecer? Vai dar fruto. Então, o que acontece? O perfume das flores da vinha, ela atrai os predadores. Você, talvez ainda não está dando fruto, mas o processo que você está passando, libera perfume
suave, que atrai pessoas, que sentem o cheiro do perfume que você está exalando e querem derrubar o seu ministério. O perfume ele vai exalar e o predador vem para quê? Vem para roubar, matar e destruir. Ele destrói sonho, ele destrói vida, destrói ministério, destrói casamento. Ele destrói a sua família, ele destrói os seus filhos. É para isso que o predador vem. Mas por que que chegou a esse ponto? Porque teve primeiro um buraquinho. Depois teve um buraquinho um pouco maior. Depois acabou derrubando a cerca. Por quê? Porque eu e você somos os vinhateiros, que estamos dormindo, não estamos vigiando. São buracos que estão sendo feitos na sua vinha. São buracos que está acabando com a sua vida espiritual. São buracos que você precisa fechar e você está dormindo. Igreja, acorde. Porque esse Tiago era alguém que fechava buraco. E talvez no seu casamento há buracos. Talvez você está brigado com a sua esposa, está aqui, não sei como. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Hoje mesmo você peça perdão para quem você feriu, para quem você abriu o buraco, peça perdão, porque senão o buraco vai aumentar. O buraco está aumentando porque o diabo não está brincando, irmão. O diabo não brinca de ser diabo. E nós achamos que está tudo bem, vamos dar uma mascarada, vai estar tudo certo, vamos levar com a barriga. Não, irmão. O Senhor está falando, cuida do seu casamento, porque pode ser tarde. Cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida do seu ministério, cuida da igreja, porque pode ser tarde. Toma uma posição. Amém, irmãos? Vamos abrir em Salmos capítulo 80, versículo 13 e 15, para você entender esse negócio do javali, porque senão você fala assim, esse pastor está muito doido, ele puxa uns trem não sei de onde. Salmo 80, capítulo 13, Salmo capítulo 80, versículo 13 até o 15 diz assim: o javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus de Israel, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e visita a minha vinha, Senhor, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, e o filho que o Senhor fortificou. E ei, irmãos, o javali está vindo, a raposinha está vindo contra a sua vinha, está querendo derrubar, e talvez já até tenha derrubado, mas ainda há esperança para nós, ainda há esperança para nós. Talvez você ache, tudo terminou, está tudo acabado, mas Jesus vem e fala, eu sou a videira verdadeira. Se vós sois um ramo, se está enxertado em mim, vós ainda darão frutos. Você está entendendo, irmão? Ele vem e fala assim, Senhor, tem misericórdia, ó Deus dos exércitos, volta, nós te pedimos, nós te suplicamos, nós te rogamos, atende-nos do céu e visita a nossa vinha. Hoje, irmão, eu chamo você, visita a nossa vinha. Você hoje você fala assim, eu sou o Tiago, e eu quero consertar os buracos que eu fiz na minha vida. Tem buraco aqui, irmão, que precisa ser transformado. Tem pessoas aqui que abriu o buraco. Mas nós precisamos entender, pedir perdão como Jacó fez, se arrepender, porque sem arrependimento não tem transformação. E aí você pode estar aqui sendo litúrgico, pode vir no culto, escuta o hino da igreja, vem, mas só da boca para fora, só de intelecto. Sabe o que é intelecto? É quando eu viro para alguém e falo assim, eu reconheço Jesus como o único, suficiente Salvador, mas eu estou traindo a minha esposa. Você fala, porque você entende, você crê que Jesus é o Filho de Deus, mas entender e crer com o intelecto não transforma o seu coração. Abre aí Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim, ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, e em teu quê? Coração, creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se faz confissão para a salvação. Então não adianta, irmão, você vir aqui cantar, mas não ter a vida transformada. Além de abrir buraco na sua rede, você abre buraco na rede dos outros. Então, o que eu estou falando aqui em Romanos 8 é que nós precisamos entender com o coração. Porque quando você reconhece e crê em Jesus com o coração, você age também com o coração. Se eu creio em Jesus e eu estou traindo a minha esposa, está errado. Alguma coisa vai queimar em mim, está errado. Eu estou em pecado e eu preciso ser transformado. Não tem como você crer em Jesus com o seu coração e continuar no erro. Não tem como você crer com o seu coração e continuar com as suas redes furadas. Não adianta, irmão, você vir à igreja e não ser tocado pela palavra, não ser moldado pela palavra e não ser limpo pela palavra. A palavra é bem clara, irmão. Você precisa entender como que funciona o reino de Deus. O reino de Deus é você com o seu coração. Você fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor faz eu descansar em pastos verdejantes. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Amém, irmão? Não é simplesmente falar da sua boca, você precisa com o coração. Adorar com o coração, louvar com o coração. E quem tem essa palavra guardada vai ser transformado pela palavra, irmão. Não tem como não ser transformado pela palavra. Amém, irmãos? Então, nós falamos dessa vinha, dessa transformação. E esse Tiago maior, ele vai pregar lá em Samaria. E quando ele chega para pregar lá em Samaria, está lá em Lucas 9, 51 a 56. Se você quiser anotar, depois você anota. 9, 51 a 56 diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para a sua subida ao céu, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. Jesus está mandando discípulos, vão na frente. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. E samaritano, irmão, tem um conflito cultural com o povo de Jerusalém, o povo judeu. E aí, irmãos, para lhe prepararem uma pousada, porque a viagem era longa, então eles precisavam dormir nessa cidade samaritana, né, nessa aldeia samaritana. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aí, irmãos, você olha essa autoridade que ele está falando. Presta atenção, irmão. João vira para Jesus e fala: Senhor, só quer que a gente manda descer fogo e consome esse povo aí tudinho? Esses samaritanos, você quer? E aí Jesus vem e fala assim: não, você não entendeu o que está acontecendo. Existia essa rixa cultural. E esse Tiago, ele é tão íntimo de Jesus, que ele se compara a Elias. Elias é a maior autoridade de profeta que tinha em Israel. Elias era a régua altíssima. Vem o Tiago e fala: você quer que a gente faça como Elias? Chama fogo do céu. Ou seja, irmão, ele tem autoridade. A autoridade foi dada para ele. E Jesus não está cancelando a autoridade, não está contestando e repreendendo a autoridade dele. Ele fala assim: ó, eu não estou contestando de você mandar fogo, mas não agora. Mas aí vem, irmãos, esse Tiago, ele se compara ao profeta Elias, e ele pensa assim: se Elias teve a autoridade de mandar fogo do céu, eu também tenho essa autoridade. Porque o particular com Jesus te gera autoridade que você nem imagina. Quando você tem intimidade com Jesus, e você vê ressurreição, e você vê transfiguração, e você vê, irmãos, a intimidade que Jesus tem contigo, você vai entender que você carrega uma autoridade. E aí, irmãos, Deus dará essa autoridade para você, Tiago. E Deus realmente, Ele tem autoridade. Só que esse camarada está dizendo: é só eu falar que o fogo desce. Aí vem Jesus, irmão. Você pode, ó, Jesus não está repreendendo pela autoridade, mas fala: não manda, porque não é chegado a hora. Então, Jesus pode saber, é controlar os ânimos. Jesus controla os ânimos deles aqui, e ele diz assim: Elias não mandou fogo para matar homens. Jesus mandou fogo para marcar
Sacrifício. O fogo que Elias mandou descer não matou ninguém, consumiu o holocausto. O fogo que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu não foi para matar as pessoas, nem para abrir buraco na rede de ninguém. O fogo que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, irmão, foi para marcar pessoas. Não foi para queimar e matar, mas foi para marcar. A autoridade que Deus deu para você, que você carrega o Espírito Santo de Deus, é porque você precisa entender que essa autoridade que você carrega é para marcar pessoas. Amém, irmãos? Então, dos 12, a morte dele está citada, né? Nós falamos que ele foi decapitado. E quando ele é decapitado, se você quiser ler depois, está em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Aí no versículo 3 continua: e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo no dia da Páscoa, querendo matá-lo no dia da Páscoa. Aí você pensa comigo numa conjuntura, irmão. Prendeu Tiago, provavelmente na sexta-feira. Aí mataram Tiago decapitado, passou a espada no pescoço dele. Aí Tiago chega no céu. Isso é uma conjuntura, tá, irmão? Tiago está lá, aí de repente prende Pedro, e Tiago está aqui, tranquilão. Fala assim: Pedro tá vindo também, então beleza. Aí ele morre, chega no céu, vira para Jesus e fala: Jesus, vem meu filho, meu discípulo e tal, seja bem-vindo e tal. Aí de repente falou: Senhor, foi bom ter lutado pela causa, morrido pela causa. E aí, irmãos, de repente ele fala assim: 3 dias só, né? Daqui 3 dias o Pedrão chega aí, né? Eu já estou tranquilo, já morri e tal, estou aqui no céu. De repente ele ouve Jesus: ô anjo, chama o anjo. Aí vem um anjo, fala: desce lá e liberta Pedro. E aí aí Tiago pode ter virado para Jesus e falou: mas não é possível, por que não mandou ninguém para me libertar? Por que não mandou um anjo para me libertar, né? Mas aí vem, e eu consigo entender, o anjo desce, irmão, e começa a abrir as portas da prisão. 4 quartetos, são 16 soldados, não sei quantas portas eram. E aí você vai vendo as portas abrir. O anjo chega e fala: Pedro, se veste e vem e me segue. E Pedro sai da prisão, irmão. E isso é maravilhoso, porque há milagre, mas cada um tem um tempo. Morreu Tiago pela espada, mas Pedro não morreu. Porque cada um de nós temos um tempo. Talvez não chegou o seu tempo, mas vai chegar seu tempo. Talvez não chegou o seu tempo de florescer. Talvez um está dando fruto, você está florescendo. Mas o importante, irmão, é a gente cuidar das coisas de Deus. É a gente estar focado no caminho, estar presente no caminho, você está entendendo? A palavra é essa, irmão, a palavra é essa. É cuidar das coisas do Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Então, o texto que fala dele, basicamente é esse, ele chama fogo do céu. Ele está presente nessa morte aqui com a espada. E o primeiro texto fala que Jesus viu ele consertando a rede. Esse Tiago menor, eu só vou citar, eu não vou discorrer sobre ele, mas ele é o filho de Alfeu. Mateus Levi também era filho de Alfeu. Nós não sabemos se eles eram irmãos, mas o nome do pai é o mesmo. Esse Tiago, a palavra Alfeu significa mudança. Filho da mudança. Dele está em constante mudança, você está entendendo? Constante mudança. E mudar no grego, irmão, significa metanoia, mudança de mente. O que é o evangelho? O evangelho é mudança. Não é sentar no banco, não é te fazer rico, não é te fazer próspero, mas o evangelho é mudar você. É transformar você numa criatura como servo de Deus. É isso, o evangelho é isso. Em Romanos nós lemos, capítulo 10, verso 9, que nós precisamos ter uma mudança. E quando nós mudamos, irmãos, nós agimos com o coração. Amém? Em Ruth, quando a gente vai ler a história de Ruth e Noemi, para terminar, a palavra é bem clara. Eles eram israelitas, moravam em Belém de Judá. E passa uma fome muito grande. Em Belém de Judá eles têm uma fome. Então eles descem para uma terra chamada Moabe, onde tinha os moabitas.
E ali, irmãos, eles vão crescendo naquela terra, são 10 anos que eles ficam naquela terra, e os filhos crescem e casam com 2 moabitas. Tá? E eles casam com 2 moabitas, uma chama Orfa, e a outra chama-se Ruth. Então, numa batalha, o seu marido, o marido de Noemi morre, mas o marido de Orfa e o marido de Ruth também morre, e a família acaba. Noemi significa doçura. E quando isso acontece, irmão, quando isso acontece, de acabar ali, a família definhou. Ruth fala, eu estou propondo que eu vou voltar para Jerusalém. Eu não tenho problema, do mesmo jeito que eu vim, eu não tenho problema com mudança, eu vou voltar para Jerusalém. E eu aconselho vocês, minhas noras, que vocês voltem para a casa dos seus pais. E eu vou voltar, eu não tenho medo de mudar, eu vou mudar, eu vou voltar. E ele não precisa me chamar mais de Noemi, de doçura, me chama de Mara, porque eu estou amarga, o Senhor me amargou. Mas olha para você ver, irmãos, como Deus é maravilhoso. Acontece tudo isso, mas Deus vem com um bálsamo, porque órfã significa peso, cangalha. E ela vira para ela e fala, eu vou voltar mesmo, porque eu estou muito bem aqui, eu quero ficar por aqui mesmo, eu vou voltar para a casa da minha família, dos meus pais. Mas Ruth fala assim, não. Olha a provisão de Deus vindo. Ele fala assim, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu não vou te abandonar, por onde você for, eu vou estar contigo. Porque Jesus prepara, irmão, sempre um cuidado especial com a sua pessoa, com a sua vida. Quando nós não temos problema em mudar, irmão, o Senhor hoje está falando o seguinte, esse Tiago menor é alguém que muda, é filho da mudança, e nós precisamos entender que nós precisamos estar em constante mudança nas nossas vidas. Muda, irmão, porque se você não mudar, você vai ficar. Muda a sua maneira de agir, porque se você não mudar, irmão, os buracos vão continuar o mesmo, os buracos da rede vai continuar o mesmo, você vai ficar pescando, não pesca nada, não dá fruto, vem o predador e come as suas flores, e você fica aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quantos anos você está nessa igreja, irmão? Faz uma conta aí. Quantos anos você está aqui? E a palavra que o Senhor direcionou para nós é que precisamos crescer, precisamos dar fruto, precisamos tampar os nossos buracos. Se nós não entendermos isso, irmão, não adianta nada. Não adianta servir a Deus, não adianta vir na igreja, não adianta cantar, não adianta escutar música gospel na sua casa, se não houver mudança. Precisa haver mudança. Irmão, a palavra falou comigo, eu preciso melhorar, eu preciso mudar como pai, eu preciso mudar como esposo, eu preciso mudar como pastor, eu preciso mudar como líder, eu preciso mudar como genro, eu preciso mudar como filho, eu preciso mudar como amigo, eu preciso mudar, irmão. Porque do mesmo jeito não dá para continuar. Do mesmo jeito ferindo as pessoas, machucando pessoas, não dá, irmão. Não adianta você falar, vou para o céu, não vai. Eu creio em Jesus, mas não tem mudança. Você está falando da boca para fora, não está do coração. Falar, eu creio em Jesus, mas continuar no erro, continuar no pecado, sem mudança. Então hoje, irmão, a palavra veio ao nosso encontro. Jacó significa Tiago. Jacó teve o nome mudado. E nós, como Tiagos do Senhor, nós precisamos entender que precisamos consertar as nossas redes. E precisamos mudar como pessoas na presença de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, irmão. Só falta 2 discípulos, nós já falamos de 10. Só falta o evangelista João e Judas Tadeu. E nós vamos terminar a série. Mas eu creio que o Senhor falou, se não falou com você, pelo menos falou comigo. Falou comigo os 12, está falando dos 12, porque precisamos mudar, irmão. Precisamos sair da mesmice. Precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos entender, irmão, que do jeito que está não dá. Esse jeitinho mais ou menos, de empurrar com a barriga, de achar que você é santo, e não é, irmão. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, mas precisamos reconhecer Ele como Senhor do coração. Se não reconhecer do coração, não tem transformação. E evangelho que não transforma é reforma. Deus não quer ninguém reformado aqui não. Deus quer todo mundo novo.
Todo mundo pegando fogo, todo mundo com a lamparina acesa, você está entendendo? E com reserva. É isso que é evangelho. Irmãos, eu não quero chegar no último dia da minha vida. Eu não vou saber qual que é o último dia, mas um dia ele vai chegar. E eu descobri que tudo que eu fiz foi em vão. Que tudo que eu entendia de Bíblia estava errado. Não, vamos começar a abrir a nossa mente. A Bíblia não é para te fazer feliz. A Bíblia é para te levar para o céu. A Bíblia é para levar você para o céu. E se você não entendeu isso, você está buscando coisas. Não busque coisas, busca o dono das coisas. Amém? Deus te abençoe, coloque de pé aí, vamos orar e vamos para a nossa casa. Semana que vem nós vamos falar sobre João. E o pastor Ciro vai terminar a série com o Judas Tadeu. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida, assim como foi na minha. Amém? Nós passamos do horário porque falamos de 4 Tiagos. Mas hoje você sabe, se alguém te perguntar quem foi Tiago justo, você sabe quem é. Tiago maior, você sabe quem é. Tiago menor, você sabe quem é. Amém? Deus possa te abençoar e te honrar.